Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, educação, política, esporte, cultura, turismo, lazer e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. Estamos recebendo em nossos estúdios Carlos Augusto Peralta e Mari Inês Dias de Lima. Seja muito bem-vinda, Mari Inês. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso clube, mostrar para a comunidade qual é o trabalho que nós desenvolvemos. Seja muito bem-vindo, Carlos Augusto. Eu que agradeço também a participação. Acho que o trabalho da TV Polo é um trabalho muito importante para a comunidade e é uma satisfação a gente estar aqui de novo, né? E o Rotary Club é o nosso parceiro, né? Sempre foi da TV Polo, né? Carlos Augusto, você está deixando a presidência do Rotary Club Jardim Casqueiro, né? Foi gestão 2022, 2023. Fala um pouco da sua experiência como presidente do Rotary Club Jardim Casqueiro. Aderbal, nós encerramos agora no final de junho, né? A nossa gestão que vem de junho, 1º de julho do ano passado, agora a 30 de junho passado. E nós tivemos um ano de gestão, foi um ano difícil, mas foi um ano de bastante conquista. Nós fizemos alguns eventos, demos continuidade ao nosso projeto de cadeira de rodas, que é um projeto perene dentro do Rotary Cubatão Jardim Casqueiro, que é empréstimo cadeira de rodas. Nós adquirimos dentro desse período, acredito que foi em torno de 20 e poucas cadeiras, né, presidente? E essas cadeiras, a maioria delas já estão todas emprestadas. Essas cadeiras é um banco de cadeiras e essas cadeiras não são doadas, elas são emprestadas. É isso, Carlos Augusto? Aderbal, normalmente existem várias características, assim. Às vezes a pessoa está no momento ela foi internada e tal, e tem alguma deficiência momentânea, né? Perfeito. Então ela precisa, às vezes, 1 mês, às vezes 2 meses, às vezes 15 dias de uma cadeira emprestada. Então certo. Não seria justo que a gente emprestasse uma cadeira, desse uma cadeira e depois essa cadeira não teria finalidade. Com certeza. Existem outros casos que é até realmente o desencarne da pessoa. Então, nesse caso, a gente empresta, mas sem data de devolução. Perfeito. Até o dia que ela precise, ou que ela realmente venha a óbito e tal, e aí essa cadeira é devolvida e disponibilizada para o novo empréstimo. E com relação a essas cadeiras, nós fazemos toda a manutenção, né? Então, se quem necessita da cadeira, a cadeira tiver algum problema, ela estragar, a roda ficar ruim, a gente substitui a cadeira por uma outra cadeira, né? Então, essa manutenção também é feita por nós. Nós devemos ter hoje, eu não sei o número exato, existe um controle disso, mas deve ter umas 60 cadeiras emprestadas para as pessoas aqui em Cubatão, acredito que mais ou menos isso, entre cadeira de roda e cadeira de banho. Agora, fora isso, Aderbal, você sabe que nós temos outros trabalhos, né? Tanto em Rotary Cubatão Jardim Casqueiro, como em Rotary Internacional. Certo, claro. Que são o intercâmbio. Esse ano, por exemplo, nós estamos mandando uma intercambista para o Japão. Para o Japão? Para o Japão. Como é que funciona o intercâmbio? É só filho de rotariano pode participar ou não? Não, muito pelo contrário. Não existe nenhuma ligação do jovem com o Rotary. Certo. Pode ter ou não, pode ser filho de rotariano ou não. Existe uma tendência natural de que o jovem ou os pais do jovem se tornem, mas também isso é opcional. Opcional, claro. O que é necessário é que essa pessoa exista, ela tenha, acho que a partir de 15 ou 16 anos até 18 anos, porque tem alguns países que não aceitam acima de 18 anos, né? Certo. Mas ela passa por um processo seletivo, ela tem que ter aptidão, né, para viagem, para conhecer outros países, né? E é feita uma pré-seleção, ela participa dessa pré-seleção e de acordo com a colocação dela nessa seleção, ela se qualifica para algum país, pode ser Estados Unidos. Quem escolhe o país? O jovem escolhe, o país. Mas de acordo com a pontuação dele.
Então, se ele tiver uma pontuação boa, ele vai poder escolher o país que ele gostaria de ir. Certo. Se ele não tiver uma pontuação boa, vão ter outros países abertos a receber este jovem, só que aí não é o país de escolha dele, né? Então, se ele estiver disposto a ir para um outro país que não foi o país que ele elegeu, ele poderá ir. Ele não está fora do intercâmbio, entendeu? Ele só não tem condições de escolher. Existem vagas. Por exemplo, Estados Unidos é muito concorrido. Muito concorrido. Então, às vezes, Estados Unidos tem 2, 3 vagas. E ele não concorre só com o jovem do Brasil? Não. É assim, cada país disponibiliza vagas. Por exemplo, os Estados Unidos teve o ano retrasado, se não me engano, tinha 2 vagas. Exato. Uma era nos Estados Unidos mesmo, outra era no Alasca. E o pessoal quer ir para o Alasca mesmo. Aí tem Califórnia, que às vezes tem 2, 3 vagas. Canadá tem 2, 3 vagas. Tem alguns países que tem mais vaga, como o México, por exemplo, às vezes tem 10 vagas no México. Então vai preenchendo. Conforme vai preenchendo os países, vai diminuindo, entendeu? Vai diminuindo a opção de escolha. Mas esse projeto é um dos principais projetos de Rotary, porque ele cria a amizade entre as nações. Porque o jovem sai do Brasil e vai passar, por exemplo, essa jovem que está indo pelo Clube Rotary Cubatão, Casqueiro, ela está indo para o Japão e vai passar 1 ano no Japão. 1 ano no Japão. E nós vamos receber uma japonesa que vai passar 1 ano no Brasil. Então ela vai passar 1 ano conhecendo a nossa cultura. Ela vai ter que sair daqui conhecendo o que é Brasil e falando português. E falando português. Interessante. E a nossa intercambista vai ter que voltar falando japonês. E a manutenção desse jovem lá e aqui, como funciona? E onde fica? Então, dentro do Rotary, o que é legal no intercâmbio de jovens? Porque o Rotary é uma entidade mundial, uma das entidades mais significativas no mundo. Então, no Japão, ela vai estar em 3, 4 famílias de rotarianos. Se tiver qualquer problema em qualquer família, ela vai para outra família, porque existe, além das famílias, existem os clubes de Rotary que estão acompanhando. E no Brasil, o jovem que vem do Japão, ele vai estar 3, 4 meses em cada família. Então vai estar distribuído em 3, 4 famílias durante o período que estiver aqui. E nós, como Rotary Cubatão Casqueiro, nós vamos estar acompanhando e também, de vez em quando, trazendo esse jovem para dentro do nosso clube para saber o que está acontecendo, para saber como é que está o desempenho, como é que está lidando. E existem algumas regras a ser cumpridas. Por exemplo, ele vai ter que fazer uma palestra dentro do nosso clube, falando do que ele aprendeu, de como é que está a vida dele, e falando, inclusive, do país dele. E é a mesma coisa lá. É um projeto bem bacana. Bem bacana. As pessoas que se quiserem se candidatar, quiserem conhecer, procurem. É muito bom. Aí você falou dos custos. Todos os custos de hospedagem é uma troca, né? Então, os custos de hospedagem não existem. As famílias vão receber as pessoas, vão dar alimentação. O que a família brasileira, os pais do jovem, tem de custo? Passagem aérea, de ida e volta, o seguro de vida, e vai ter que ter algumas taxas, né? Que paga pro clube, tem uma mesada que tem que dar pro filho dele no outro país, que é o lanche. No país dele. E a mesma coisa. Mas é muito baixinho o valor, né? E ele tem que fazer o depósito desse valor integral. Né? Então, às vezes, é isso que às vezes... eu não sei exatamente o valor, mas seria que R$200 por mês, R$300 por mês, para o jovem. O Carlos Augusto, Marinês, a produção está me avisando aqui, temos que chamar um intervalo, ok? Ok. Daqui a pouco voltamos com Carlos Augusto e Marinês. Gustavo, aluno objetivo e aprovado na USP. A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas, as apostilas são assim excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma veio e formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, não tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP.
E voltamos com Mari Inês e Carlos Augusto falando de Rotary Clube de Jardim Casqueiro e também do Rotary Clube Brasil Internacional, certo? Carlos Augusto falou muito bem sobre o intercâmbio do Rotary, né? Realmente é um projeto interessante. Mari Inês, um outro projeto, um outro programa fundamental para o mundo, né? É o programa do Rotary voltado para a poliomielite, que o Rotary é responsável por erradicação de 99% da polio no mundo, é isso, Maria Inês? É isso mesmo. O Rotary é responsável por 99% da erradicação da polio no mundo. Não só no Brasil. No Brasil nem tanto, porque nós temos um governo que subsidia as vacinas, né? Mas boa parte dos países no mundo, né, os países mais pobres, eles não têm esse subsídio na área da saúde, então o Rotary tem uma campanha mundial de todos os rotarianos para a erradicação dessa doença no mundo. Então, só para você ter uma ideia de como funciona e de como nós somos responsáveis por isso, hoje cada membro do Rotary, né, é responsável por uma doação de pelo menos $100 anuais para que isso seja revertido em função da vacinação da polio no mundo. Então, por exemplo, no Brasil nós temos 56.192 rotarianos, certo? Então, cada um desses rotarianos doa $100 para o Rotary Internacional. Para o Rotary Internacional. Esse é um dos projetos, é um dos objetivos do Rotary, que esses valores sejam angariados por todos os rotarianos no mundo inteiro e isso seja revertido para uma única finalidade. Então, nós acompanhamos todos os projetos, nós temos os vídeos das vacinações, nós temos acesso a todas essas informações do mundo, a forma como ocorre essa vacinação. É um projeto muito interessante, muito sério e que, assim, a gente gostaria que as pessoas de fato conhecessem mais o Rotary, né, não só pelas suas ações no município, mas por essa ação mundial, né, que é um projeto de ação mundial mesmo, de humanitário, que a gente chama de humanitário, né, um projeto humanitário. E aqui na nossa cidade a gente tem uma experiência muito bacana também com a polio, né? Todos os anos a gente tem o senhor Gotinha, né, o Zé Gotinha, né, que a gente vai com ele na feira, na semana de vacinação, é muito, muito interessante. Mas fora isso, o ano passado, como teve uma baixa muito grande no índice de vacinação por causa da Covid. Da Covid, né? Aquela por conta do Covid, né? Exatamente. Não só o receio da vacinação, mas se perdeu muito, né, das informações sobre a área de saúde, focou-se muito, né, na pandemia, focou-se muito no Covid, e as outras vacinas acabaram por ficar no segundo plano, né? As pessoas não saíam de casa, as mães que tiveram filho naquela época também tinham problema de vacinar, e a vacinação da polio vai atingir crianças dos 6 meses aos 4 anos de idade, né? Então, é uma fase que as crianças que nasceram, por exemplo, durante a pandemia ou um ano após a pandemia, as mães estavam bem sem informações sobre a necessidade dessa vacinação. Por conta disso, o nível de vacinação no mundo baixou muito, né? Então, nós tivemos o ano passado... Não foi só no Brasil? Não, foi no mundo todo. No mundo todo, o nível de vacinação da polio baixou muito, a ponto do Rotary ter uma reunião específica, né? Nós participamos o ano passado de uma reunião específica para falar sobre essa baixa no índice de vacinação, né, em São Bernardo, com o governador, que nos comprometemos, cada um do seu grupo, a fazer um trabalho dentro da sua cidade, dentro do seu município, com o objetivo de conscientizar mais as pessoas, a população, sobre a vacinação. Então, o município, por mais que ele tente fazer, ele não consegue realmente atingir da forma como ele gostaria. Então, o ano passado, o que nós fizemos? Procuramos o secretário de Saúde, né, a Faculdade de Medicina, e fizemos um trabalho conjunto entre a Secretaria de Saúde e a Faculdade de Medicina, onde nós realizamos uma vacinação itinerante. Né? A Prefeitura disponibilizou uma ambulância e as vacinas, a Faculdade de Medicina e o Corpo de Bombeiros também, que nos apoiou, nos acompanhou numa vacinação nos bolsões. Então, nós conseguimos fazer acho que 2 ou 3 bolsões no ano passado, né? E nós batíamos de porta em porta, né? Olha, você tem filho, tem criança pequena, olha, a vacinação está lá embaixo, vamos descer, vamos vacinar. Incentivo, né? Total, né? Incentivo total, a vacina na porta, não tinha por que a mãe não vacinar, né? Não tinha desculpa para vacinar. E o grande, isso é uma opinião minha, eu acho que o grande nível, né, de descompromisso com a vacinação, ele não só decorreu da pandemia, mas do fato de hoje nós não termos mais
tantas informações na televisão como nós tínhamos antigamente sobre a paralisia infantil. É verdade. Né? Antes nós tínhamos várias propagandas, vídeos mostrando, a prefeitura fazia campanha, né? Era a CD, se eu não me engano, que mostrava as crianças deficientes, e isso conscientizava as mães. Né? Nós não temos mais essas campanhas na televisão, né? sobre esses problemas, né? Que ainda existem, certeza, né? Ainda são presentes. Né? Então essas mães, por exemplo, das crianças de 6 meses, na sua grande maioria, são meninas, né? De 18, 19, 16 anos, né? Que não tiveram a possibilidade, que também são filhas de outras pessoas que também são muito jovens. Então, eu acho que aquela corrente de informação que havia na nossa época, da mãe, da avó, que ia passando para a menina, que ia passando para a filha, que a filha não sabia, mas a mãe falava, olha filha, vamos levar a criança para vacinação, isso se perdeu um pouco. E essas meninas que a gente vê hoje aí, como essas crianças, né, de 6 meses aí até 4 anos, meninas mesmo, elas não tiveram essa informação que nós tivemos. Então, eu acredito que não só a pandemia, mas também essa idade maternal muito jovem fez com que essas mães não se preocupassem tanto ou não tivessem tanta informação importante sobre a vacinação da polio. O que causa a polio, né? Qual é o problema que traz uma ausência de vacinação da polio. Né? Então a nossa campanha foi muito legal. A gente teve a Faculdade de Medicina colaborou bastante, os jovens estudantes de medicina se envolveram muito com a campanha, o Corpo de Bombeiros se envolveu muito com a campanha, com sirenes, né? Foi muito interessante, foi um trabalho bem bacana que esse ano, né, na minha gestão, a gente pretende repetir, ainda que o pessoal esteja mais voltado, né, a frequentar os postos, né, para fazer a vacinação. A gente achou tão importante, né, e com resultado tão bom, né, que esse ano é um dos nossos objetivos também de repetir essa vacina itinerante em outubro. E ajuda muito. A pessoa vai até a casa da pessoa ali, não tem na como, porta, não tem desculpa, né, porta. Não tem foi desculpa. Muito boa. Foi muito boa a campanha. E em outubro, nós temos o mês de outubro inteiro, né, então esse ano vocês vão ver o Rotary bem ativo nessa questão no mês de outubro. No mês de outubro inteiro a gente trabalha em função da vacinação da polio. Né? Então a gente vai procurar programas de rádio, programas que queiram nos receber para ouvir a gente falar sobre a polio, para que a gente traga números, informações, né? E a prefeitura mesmo com divulgações da prefeitura. Então vai ser um mês que a gente pretende assim tornar o assunto muito conhecido na nossa cidade, né? Tamanha a necessidade que a gente vê hoje dessa vacinação. Muito bom, Carlos Augusto. Carlos Augusto Marinês, a produção está me chamando aqui. Vamos chamar mais um intervalo? Ok. Daqui a pouco voltamos com Marinês e Carlos Augusto falando sobre o Rotary Club. E voltamos com Marinês e Carlos Augusto falando sobre Rotary Club. Carlos Augusto, o que é ser rotariano? Como faz para ser rotariano? O que é necessário para ser rotariano? Bom, para ser rotariano, a gente tem que ter espírito de servir, porque no Rotary nós não somos assalariados, nós não temos direito a salário e tal, simplesmente nós somos pessoas da sociedade, qualquer pessoa, profissionais. A gente não pode, por exemplo, ter 10 advogados, né, dentro do clube, senão vira um clube de classe. Certo. Então a gente procura... Tem um limite então, Carlos Augusto? Tem limite. Assim, dificilmente acontece, mas
Assim pode acontecer, por exemplo, de um advogado, né, já que eu falei de advogado, por exemplo, a doutora Inês é advogada, mas, por exemplo, convidar outro advogado quando vier um filho de classe. Não é esse o objetivo. Certo. O objetivo do Rotary é ter representante de várias profissões, às vezes até funcionários de empresas, não importa. O importante realmente é que a gente esteja dentro do Rotary. Não é importante ser pessoa de alta sociedade, ter salário alto, não é nada disso. É importante o espírito de servir. A gente está lá em conjunto, não tem política, mas não é partidária. Não é partidário. Não tem nada a ver com partido político. Tem a parte, não tem religiosidade no sentido de uma religião ou outra, né? É livre de... A religião livre, qualquer um pode... Mas o espírito de servir. E o que é bom? Que além de a gente ajudar o próximo, tanto na nossa região, na nossa cidade, como no nosso país, como no mundo, qualquer contribuição, só o fato da gente ser rotariano, nós já estamos contribuindo de alguma forma com o próximo em algum lugar do mundo. Não é isso, companheira? É isso mesmo. Basicamente é isso. Tá? Então qualquer um pode ser rotariano, mas desde que tenha esse espírito de servir ao próximo. Está disposto a servir, a ajudar o próximo. Tanto que o nosso lema principal é dar de si antes de pensar em si. Realmente é um tema muito bonito. Agora, Inês, como é que você chegou no Rotary Club? Conta pra gente. Bom, eu cheguei no Rotary na pandemia, né? Numa época que ninguém estava saindo, eu estava entrando. Eu trabalhava em São Paulo na época e o escritório que eu trabalhava fechou, voltei para Santos e fiquei extremamente agoniada sem ter o que me né? E aí tem um amigo Lincoln, que é o meu padrinho, né? O Lincoln, abraço, amigo Lincoln. O Lincoln é meu padrinho, ele que me indicou para o Rotary. E eu falei, companheiro, me ajuda, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso sair, o que a gente pode fazer, vamos programar alguma coisa. Eu falei, companheira, se você tiver interesse, vamos conhecer o Rotary, né? A gente está com reunião online, mas é interessante. E me identifiquei logo que cheguei de uma criação de serviço social. Eu fui muitos anos à Sociedade São Vicente de Paulo, né, na igreja da Fabril e depois na igreja da Vila Nova. Então a estrutura do clube me atraiu por demais, né, porque ela tem realmente a mesma estrutura que tinha a Sociedade São Vicente de Paulo. Temos pequenos núcleos, com um núcleo um pouquinho maior, com um núcleo central até um núcleo geral, né. Então eu me identifiquei bastante com o clube já assim que participei da primeira reunião. E por conta disso me envolvi bastante, né? E me envolvi, estou aqui hoje. Agora sou a presidente na próxima gestão 2023-2024. Vamos trabalhar bastante esse ano para fazer com que o clube se mantenha aí bastante ativo e bastante animado. Ô Carlos Augusto, o pessoal cobra bastante aquela festa alemã organizada pelo Rotary Club. Como é que funciona? Por que parou? Você tem uma previsão de como vai retornar? Aderbal, cada clube tem seu trabalho, né, suas características. A festa alemã era uma festa feita pelo Rotary Clube Cubatão. O Rotary não tinha nada a ver com a organização. Não, a organização. Vocês participavam. A gente participava no shopping, bebendo, né? Silvano, todo mundo. Mas a gente não tinha participação na organização. Então eu não sei te dar detalhes, certo, né? Nós temos alguns outros eventos que a gente tem feito, que nem o Bar Rotário. O Bar Rotário nós fazemos. Então a pandemia quebrou muito isso, né? Aí. Esse ano o meu cronograma de trabalho, né? O Bar Rotário, como o Bar Rotário não estava incluído, mas eu posso atender aí a sua solicitação e transformar alguma das programações em Bar Rotário, não vai ser nenhum problema. O ano passado nós fizemos uma cantina do Falcão, que é uma cantina, na realidade assim, é uma cantina italiana, era uma noite italiana e se chamou Cantina do Falcão porque o recurso seria todo revertido para os escoteiros, né, do grupo Falcão Negro aqui de Cubatão, que precisavam reformar o trailer. Então nós fizemos uma noite italiana e para ficar bem bacana o nome, nós nominamos o evento como Cantina do Falcão, porque o dinheiro seria revertido para esse fim, né, a reforma do trailer dos escoteiros. Esse ano a gente repete, com certeza, a nossa noite italiana, que foi um sucesso, foi muito boa, boa mesmo. Fizemos uma feijoada o ano passado, né, como evento. E acho que foram só esses dois eventos que nós fizemos, né? A arrecadatório foi um sucesso, né? A feijoada foi muito boa. A cantina do Falcão nem se fala. Inclusive, a cozinheira, né?
É, Foi cozinheira nossa da cantina do presidente. Falcão. É, Marinês? Eu idealizei, dei a ideia, ainda cozinhei o evento. Gente, é real. Eu cozinhei Tava o muito evento bom, viu? inteiro, cara. Tudo, todas as coisas. Eu Não, o fiz- legal no Rotary é isso, cada um se doa mesmo, né? se doa. Mas uma curiosidade só, para fechar a informação que o Carlos passou sobre o Rotary, e é uma curiosidade, né, que eu gostaria de passar para as pessoas. O Rotary, quando foi criado, o objetivo do Rotary era uma reunião entre profissionais para que houvesse companheirismo entre profissionais. De diversas áreas. De diversas áreas, Com né? certeza. Então, o Rotary foi criado inicialmente por 4 profissionais, né? Um advogado, um alfaiate, um minerador, né? Um operário de mina e um engenheiro de minas e um comerciante de carvão. Então, esses 4 se reuniram numa primeira reunião e 7 meses depois eles tinham 21 profissionais já reunidos com ele num grupo que foi o primeiro grupo de Rotary, né? Bem organizado. Lá nos Estados Unidos. Não vou lembrar o nome. Foi nos Estados Unidos, isso. Então, a ideia inicial do Rotary é uma ideia de companheirismo, de profissionais que se unem para juntos se tornarem companheiros e fazerem um intercâmbio de suas profissões, o intercâmbio, né, o network dos seus trabalhos, das suas atividades, né, para que haja uma estrutura, né, de amigos, companheiros, profissionais. Né? Então, não significa que quem não é autônomo ou profissional liberal ou não tenha uma empresa não possa ser rotariano. Não, existe uma experiência e uma divisão de experiência de qualquer profissão dentro do nosso clube. Mas com o objetivo interno mesmo, muito bacana, de fortalecer as profissões, né? De fortalecer as carreiras. Marinês, e para ser presidente do Rotary, como é que funciona? Para ser presidente do Rotary tem uma eleição, né? Nós somos eleitos pelos companheiros, mas um ano antes a gente é indicado a presidente. Né? Então, qualquer rotariano, qualquer membro do clube pode se indicar como presidente de uma gestão. Por exemplo, eu estou agora em 2023, 2024. Certo. Qualquer companheiro do clube poderá apresentar o seu interesse em ser presidente. Certo. Né? E aí, se 2 ou 3 apresentarem interesse agora, eles concorreriam a uma eleição para 2025, 2026. Porque 2024 e 2025 nós já temos um escolhido. Já tem indicado. Indicado um ano antes, cara. Um ano antes. É indicado um ano antes. Na verdade, 2 anos antes, anos né? antes. 2 anos antes. Pra que a gente posso fazer um treinamento, seria isso? Pra gente se preparar, né? Pra saber se é isso mesmo que a gente quer, porque depois que você assumir uma responsabilidade dessa, você tem que fazer com muito carinho, né? Você tem que saber que você vai abrir mão de muita coisa na sua vida para poder se dedicar ao clube. Então, você tem 2 anos para se preparar para isso. Perfeito. Carlos Augusto, Marinês, realmente maravilhosa a ideia do Rotary em si, né? Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena. Deixa uma mensagem, Marinês, presidente do Rotary. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as pessoas da comunidade que conheçam o nosso trabalho, venham nos visitar, venham conhecer aquilo que a gente faz. Nós temos reuniões todas as quintas-feiras no Someca, no Casqueiro. As nossas reuniões são abertas para os visitantes, né? Venham conhecer a nossa atividade, venham confraternizar conosco. Todas as nossas reuniões são muito calorosas e muito gostosas, né? Não fosse isso, nós não sairíamos todos os dias, todas as quintas-feiras de nossa casa para nos reunir 17 pessoas, né? Hoje nós somos em 17 rotarianos e nos reunimos no Someca. Então, a minha mensagem para todos da comunidade não existe limite para a força conjunta. Né? A força conjunta é infinita. Então, essa é uma frase do Paul Harris, um fundador do Rotary Clube Internacional. Rua Maria Graziella, número, Carlos Augusto? 530? É no Someca. É no Someca, isso, nas quintas-feiras. O número pode estar errado, gente, mas é no Someca. Às 8 horas da noite. Às 8 horas às 20 horas. Nós vamos colocar na legenda o endereço direitinho aqui. Tá bom. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos ao Carlos Augusto e a Marinês. Até o próximo.